Gente, mais um Musicast. Mais um Musicast, né? Hein, Julinho? Mais um. Digão. Mais um, né? Que gostoso, tá, não? Tá uma delícia isso aqui, né, bicho? Cada programa... Mas tu também com esses convidados que tem vindo, né? Ah, não dá, né? Fala pra mim. Com esses convidados, com essa equipe aqui, Não é? de apoio, Não, a produção... olha isso. Olha aqui, presta atenção. Vocês não viram os bastidores, gente. Julinho, a gente tem um convidado aqui... Que eu acho especialíssimo, hein? Não, mais que especial, eu posso dizer que é um dos grandes pensadores aí que a gente tem aqui em São Paulo. E pensadores porque vocês vão ver pelo decorrer das conversas, gente, que não é só música, né? Tem música, sociedade, enfim. Um contemporâneo que nos dá muito orgulho de estar por perto. Sim. Não só musicalmente, mas também como pessoa. Como é o nome dele? Julinho. Fábio Leal. Fábio Leal. Fábio Leal. Seja bem-vindo, Fabinho. Pô, muito obrigado. Prazer ter você aqui, velho. Confesso que eu estou um pouco nervoso, sabe por quê? Porque esse é o primeiro podcast que eu faço na minha vida. Estreia mundial! É muita elegância. É muito elegante, hein? É muito elegante. Sempre eu vejo na internet os podcasts, falo, nossa, que negócio chique, né, rapaz? Que negócio chique. Agora chegou minha vez aí. E aí é duro, né? Porque você falar no boteco é uma coisa, né? Falar no podcast é outra, né? Um pouquinho diferente. Mas o papo rola solto aqui, é bem à vontade. É isso aí. Entendeu? Bem à vontade. O Digão pode te perguntar uma infinidade de coisas pela relação que vocês têm, que isso é muito legal, né? Gente, né? Digão é irmão, né? Parece que é irmão, né? Total. Porque não é irmão de sangue, mas é um irmão. Exatamente. Não, e eu tava até pensando, tava vindo pra cá, né? E das relações que eu tenho com o Fábio, que são de praticamente a vida toda, né? Sim. Estudamos no colégio juntos, enfim, somos do mesmo bairro. Desde a época de colégio? Exato. Que legal. Quer dizer, então não vem só da música, já vem de antes? A gente se cruzava, porque assim, a gente era do mesmo bairro, mas não morava tão perto assim. Entendi. A gente se cruzava até por turmas e tal, mas não era uma relação de estar andando fora da música. Entendi. E aí, enfim, no colégio, aquelas coisas, né, de se cruzar por séries e tal, mas a música, mais uma vez, nos uniu, né? E por conta de um amigo que a gente falou em um outro programa junto com o Jonathan Vargas, que é o Stefano Moliner. No fim das contas, ele falou, tem uma pizzaria do meu pai e a gente vai fazer um som lá e vou chamar um guitarrista lá, seu brother, que mora lá perto de você e tal, Fábio Leal. Eu falei, mesmo, que legal. Enfim, daí em diante, a vida compartilhada com música e vida pessoal não pararam de andar. Que maravilha, legal isso, né? Legal quando essas relações são duradouras, essa coisa é muito legal isso. Bom demais mesmo. Fabinho, eu já vou, assim, te perguntar uma coisa, que eu estava vendo um lance, eu acho você uma excelência no seu instrumento, é uma coisa maravilhosa, mesmo, inclusive, pedi para ele me dar aula. Você é meu professor. Mas assim, o teu lance não é um lance que vem de família, né? Não, eu fui o primeiro músico da minha família e também, entre parentes, assim, não tem... E como é que a música, então, ela entra como é que rola? Porque normalmente a maioria dos músicos tem essa coisa tem alguém na família, enfim, tem músicos na família. Não sendo o seu caso, não sendo dessa forma, como é que a música entra assim na sua vida? Como é que rola isso? A gente tem um contato com isso desde criança, e depois, quando eu entrei na adolescência, que eu fui tendo essa mensurando, né? A música me emociona desde quando eu tenho 6, 7 anos de idade, né? É uma coisa que eu ficava... eu fui criado com a minha avó, né? Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade, e a gente foi morar na casa da minha avó, né? Minha mãe não trabalhava, né? Nessa época
as coisas eram diferentes, né? E a gente foi pra casa da minha avó com os meus tios. Eles tinham uma vitrola lá e eu ficava o dia inteiro ouvindo música, né? E ouvindo de tudo. Interessado mesmo. Interessado, assim. E me emocionava muito. Era um negócio que só que quando a gente é criança é normal, né? E então foi através dessa vitrola aí que eu comecei a me interessar por música. Eu lembro de uma cena que aconteceu. Bom, quem mora em periferia sabe disso que eu tô falando, né? Porque a gente vai buscar os nossos pais no bar, né? Sim. Assim, de domingo, ele sai pra comprar. Cheio de trocado, Isso, sai pra comprar mistura. Vou lá comprar mistura e aí a mãe fala, vai lá. Vai buscar. E no meu caso é meu padrasto, né? E eu fui lá buscar o padrinho, chamei de padrinho. Fui lá. E aí ele. E eu lembro até hoje, eu tinha uns 8 anos de idade, 9. E eu cheguei lá, tava tendo uma dupla sertaneja e eu vi Ele estava com. Eu nem sei se estava ligado o violão, era tipo um violão mirim, assim, e um menino com violão no palco, assim, junto com essa dupla, né? Eu vi aquilo e eu comecei a chorar. Assim, eu lembro. Olha que legal. Eu fiquei em choque. Que daí aquilo foi, cara, parece que assim, aquela coisa, nossa, é isso aí que eu Te tenho. emocionou mesmo. É isso que eu tenho. Só que quando você é criança e você não tem referência, né? Você não tem nem com quem conversar isso. Você não sabe verbalizar, né? E aí eu falei, nossa, cara, eu lembro que eu fiquei chocado com isso aí. Então foi vários choques nesse sentido, até que um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer aula de violão, né? E eu preciso fazer isso. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Aí quando eu decidi fazer aula, eu já tinha uns 13, 14. Né? Ah, tá. Então, por exemplo, se eu tivesse essa referência familiar tocando, assim, eu acho que eu já entraria na música com 5, 6 anos. Já, né? Bem criancinha. Então daí que eu decidi, eu falei, nossa, eu preciso fazer aula. E foi aí que eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar mesmo, assim, né? Assim, Pra valer mesmo. pra valer, né? Assim, tipo, ficava estudando muito mesmo, né? E comecei a trabalhar com 15 anos já, trabalhando com dupla sertaneja, tocando em bar, junto com o Digão, né? Junto com o Digão, né? A gente se encontrou. Já nessa época, já junto com o Digão? Já. Ah, é? Já tocava junto. Então já começou a trabalhar de quinta a domingo nas casas noturnas. Você é um fruto da noite, então. Sim, toquei. Eu sou. Então Filho isso da noite mesmo. Bom, eu tô falando da noite porque a noite eu acho que é o local por onde a maioria dos músicos que trabalham profissionalmente passam, né? Sim. Porque é onde rola um dinheirinho, rola paga, aquela coisa toda, né? Quer dizer, não sei se eu tô. Pelo menos essa foi a minha trajetória, a minha vivência. Né? Então não sei isso é, se é padrão. Sim, eu sou eu digo também que eu sou um filho do trabalho, né? Essa coisa do o trabalho, porque a gente tem essa coisa assim, principalmente na juventude, que você vira estudante um tempo, né? Muitas profissões você é um tempo estudante, né? E depois você começa a trabalhar, e a gente, muitos músicos nunca foi estudante só, né? É sempre o estudo e o trabalho. E isso foi até um período de lamentação para mim, no sentido, quando eu entendi isso. Por exemplo, quando eu fui para Tatuí para estudar, eu tinha uns 19 anos, então fazia 4 anos que eu tocava somente. Tá. Né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com 15. Trampando mesmo com música. 4 anos de música, e só que quando eu cheguei lá, eu percebi, assim, nas pessoas da minha idade, um certo atraso, né? E só que não é um atraso de só fazendo um parênteses, eu sempre gostei de filosofia, né? Então eu pensava assim, beleza, puta, eu tô mais adiantado, mas não é porque eu sou mais talentoso, né? Eu já racionalizava isso, falei, não é porque eu sou especial, tem alguma coisa. E aí eu fui vendo que, na verdade, e como eu descobri isso dentro da escola muito cedo, essa coisa do trabalho, ela te traz uma sabedoria que nenhuma escola vai trazer, né? Por isso que a gente sempre fala da noite, da escola da noite, porque o trabalho, ele te traz coisas que não tem como verbalizar, não tem como passar, não tem como ensinar, né? E eu já tinha isso muito cedo. E aí a galera da minha idade, que era estudante,
e eu via que faltava muita malandragem ainda, era muito tecnicista, tinha uns entraves. E aí eu fui descobrir. E depois eu comecei. Eu já dou aula desde os 15 anos de idade também. Eu mal sabia tocar, já dava aula, né? Foi uma coisa que entrou muito cedo na minha vida também. Essa coisa De dar aula, de né? passar para o Isso. informação. E aí, quando eu fui comecei a dar aula, né? Aí que eu tive mais certeza disso. Eu falei, nossa, cara, eu comecei um pouco mais adiantado por causa do trabalho, né? Como isso traz uma estrutura mental, né? E como na noite a gente toca de tudo, né? Você toca o pagode, sertanejo. Você pode nem estar gostando da música que você está tocando, mas está sendo um aprendizado, né? Você aprende muito. Eu queria entrar nisso. Aliás, até pro Digão que está aqui do meu lado. É. Como é que é essa coisa, por exemplo, tocar o pagode, tocar o sertanejo, e de repente, eu estou falando para os dois, porque pela qualidade, né? E ao mesmo tempo está tocando com o Hermeto. Como é que é isso, essa mutação, essa coisa, né? Como é que é isso, Digão? Como é que é isso? Vocês dois poderiam responder, né, juntos, não sei. Fala primeiro. Não, eu falo sim, porque é engraçado, né? Isso que o Fábio falou é muito sentido, porque quando a gente vai pra rua, quando a gente vai tocar, é uma experiência real mesmo, né? Parece que a gente só simula na escola. Então a gente, pode ser que aconteça desse jeito, pode ser que aconteça daquele jeito, só que trabalhando, quando você tá na noite, as coisas acontecem de forma real, né? Você tem que decidir na hora, e a gente tá trabalhando com coletivo, né? Sim. Então o coletivo não depende só desse individualismo nosso, assim, eu sou uma excelência e tá tudo certo. Não, você depende do outro, você precisa ajudar o outro. Entendi. Eu acho que essa troca, inclusive desse trabalho, assim como o Fábio também, comecei a tocar com ele no sertanejo cedo, faz com que a gente entenda o amor que cada um tem pela música, a dedicação, ou de como aquela pessoa se projeta naquele estilo musical, né? Agora abrangendo a sua pergunta, de formas diferentes, e a gente, como músico, pode contribuir para isso. Eu falo assim, cara, a gente vai tocar um pagode, o que eu preciso fazer para esse som sair da melhor maneira possível? Por exemplo, eu adoro tocar pandeiro. Entendi. Eu não vou levar um pandeiro de couro no pagode. Mano, é pandeiro de plástico, aqueles de 12, 15 polegadas mesmo. E, irmão, é a noite inteira, você não tá ligado. Tem que ter bom senso e generosidade. Exatamente. Eu acho que então esse balanço de você entender o outro e aí também se colocar da melhor maneira possível, dentro dos seus limites, né? Eu lembro até que uma vez o Fábio tava falando, quando ele começou a tocar com o Cuca, que eles estavam falando assim, não precisa tocar mais rápido. Aí o Fábio falou assim, cara, essa velocidade eu não tenho. Mas se você ouvir o que eu tenho para tocar aqui, vai ser ótimo. E aí a gente vai poder se entender, porque são outra escola, assim, né? Entendi. Eu acho que esse trânsito que a noite nos dá, e ao mesmo tempo, quando você tá tocando com o Hermeto, você entende que, no fim das contas, o que o Hermeto quer trazer é um entretenimento quase assim como se fosse em forma de baile, porque o som dele não para, é muito enérgico, né? Até que você dança. Dinâmico, né? Exato. O tempo todo. E isso tem a mesma característica de um baile, por exemplo. Então você fala assim, cara, tá bom, no fim das contas, o entretenimento com essa qualidade, no caso do Hermeto, né, uma qualidade muito, muito sofisticada, né? Você entender isso e dar o seu melhor, acho que é indiferente. Aqui naquela história, né? Pô, ontem você foi tocar para 10 pessoas no bar vazio, ontem você tocou para 1 milhão e tal. A entrega é a mesma. A entrega é mesmo. A entrega é a mesma. Eu acho que, falando tudo que o Digão falou sobre uma outra perspectiva, mas falando a mesma coisa, eu acho que isso, né? A gente a música é a nossa casa espiritual e é a nossa enxada, né? Ao mesmo tempo. Né? Coisa que nem toda profissão tem isso, né? Então a gente e isso dá um nó na cabeça de muita gente, né? Em vários sentidos, né? E a gente, por exemplo, um médico chega em casa, ele vai, sei lá, fazer uma oração budista, ele vai ter seja no seu hobby, seja na sua busca espiritual, e a música é a nossa busca espiritual, e é a nossa enxada também. Então isso
isso dá uma... Já vi muita gente, eu também já entrei em parafuso com isso, né? Assim, mas o que me deu uma sanidade nessas reflexões, que é que parte da sua pergunta, como é que é tocar pagode? É a mesma coisa que você tá com o Hermeto Pascoal, não são, né? Uma coisa que eu, refletindo sobre o trabalho, mas o trabalho como condição humana, não o trabalho como ideologia, né? Por exemplo, no capitalismo você pode discutir o trabalho sobre a perspectiva capitalista e várias concepções políticas, mas o trabalho como condição humana, se cair um meteoro na Terra, você vai ter que fazer o quê? Trabalhar, entendeu? Você vai ter que caçar, você vai ter que dar um jeito para sobreviver. O trabalho como sobrevivência, como condição humana, na hora que você entende isso, você entende que mesmo você não gostando do trabalho, ele também tem uma coisa sacra, né? Ali você tá tocando uma música que você não se identifica muito, né? Ou você tá num trabalho, mas você fala, nossa, domingão vou fazer a feira com esse dinheiro aqui, né? Domingão vou chegar lá e vou comprar comida para a semana toda. Então isso me trouxe essa sanidade, né? E sempre eu parto também disso aí, quando eu vou conversar com os alunos, com os amigos também. Interessante, né? É isso que eu falei, né? A gente tá diante de um dos maiores pensadores. Pensadores, que a gente tem aqui, né? Exagera Mas pouco. é engraçado, ele fala aí, ele Exagera sabe. pouco. É que é difícil a intimidade, né? Mas eu sou muito honrado, né? De ter ele como amigo. Porque é isso, o nível de abstração que o Fábio traz para as reflexões do cotidiano, e aí ele faz o paralelo com o trabalho dele, que ao mesmo tempo é inchada e é espiritual. É absurdo, absurdo. Você fala assim, cara, pronto, a síntese dele é um negócio muito legal. É muito legal. Mas é que... eu vi parte disso formando, porque era muito engraçado. Chegava lá pra conversar com o Fábio, enfim, sobre música, vida e tal. E aí, ele morava num cômodo em que ele tem 2 irmãs mais novas. As irmãs quebrando o pau. A mãe puta chorando na cozinha e ele com o livro de filosofia. Não, com o livro. Com o livro aqui, ó. Blá, blá, blá. Aí assim. Você olha, tipo, já passou 400 páginas. Ele assim. E aí, Digão, tudo bem? Vamos sair? Como assim? Onde ele estava todo esse momento? A mãe dele. A dona Terezinha. Ai, Digão, não aguento mais. Vocês estão quebrando o pau. E ele aqui, ó. Nossa, não, bicho, não é possível. Que sossego, né? Relax. Legal. E essa coisa assim, porque se dá muita aula, né? Sim. E essa coisa do passar ultimamente eu tô dando menos aula, né? Menos aula. Mas já dei muita aula. E essa coisa do passar essa informação, como é que funciona isso? Como é que cada aluno tem uma percepção? Como é que você se analisa os caras? Como é que funciona isso, cara? Eu lembro que eu comecei a dar aula assim, eu fazia aula. Os meus primeiros professores foi 2 músicos que eu devo muito. Até eu tenho um CD que eu tenho uma homenagem a eles, que é o Ayrton Fernandes, baixista, né, e o Ronaldo Fernandes, que são 2 músicos de São Bernardo do Campo, né? Eles que me iniciaram, que me indicaram o meu primeiro trabalho, eles que me iniciaram na música, né? E eu voltando da aula deles, né? Voltando assim, me cercou um cara na rua, tinha um violão, como é que é aquela marca? Nem existe, mas Rei, violão Rei. Eu com o violão, não tinha nem bag, voltava com o violão assim, daí o cara, ô menino, você toca? Eu falei assim, não, eu tô fazendo aula. Eu era muito tímido, eu não falava uma palavra, eu era muito envergonhado, né? Hoje em dia que eu falo, mas eu era um jovem introspectivo. E aí eu morri de vergonha daquele violão na rua. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, precisa de uma capa um dia esse violão, porque eu passo muita. Capa, né? Não, preciso de passo uma vergonha esse violão. Aí um dia o cara me cercou e falou assim, você toca? Eu falei, não, eu tô fazendo aula. Eu tava aprendendo ainda, E aí ele, não, mas você pode me ensinar um pouco que você já sabe. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não sei nem pra mim. Beleza, tchau. Não. E aí o cara insistiu, me passa o telefone. Ele deu o telefone, ele ligou e começou a ir lá em casa fazer aula. Ele era motorista de ônibus, aqueles ônibus vermelhinhos do Baeta. Aí eu cobrava na época, equivalente, sei lá, vou fazer um paralelo hoje, R$20 por mês. Porque eu falei assim, eu não sabia nem... E ele começou, e foi esse cara o gatilho.
Assim, que eu comecei, porque eu comecei a ensinar ele e o pouco que eu sabia, ele também começou a aprender. Daí eu falei, meu Deus do céu, cara, olha como é que pode isso? Aí depois disso, comecei a dar aula no bairro, né, para o pessoal do bairro do Baeta Neves. E aí essa coisa da aula entrou na minha vida e nunca mais saiu, né? E eu comecei a gostar também, né? E agora, Tem que gostar, né? sim, e como, então eu descobri que eu gosto, e aí quando você vai descobrindo que você gosta, né? Aí você vai entendendo que é isso que você falou. Puta, como é que é, né? Aí você começa a virar professor mesmo quando começa a bifurcar o sentido de você ser um bom estrategista para você passar o que você sabe. E aí você sabe que na verdade, tudo bem, você é um bom estrategista, mas o principal é entender do que está na sua frente, do ser humano, né? Que é aí que vem a Era aí que eu tal. queria chegar. É aí que vem a tal da, da pedagogia, né? No sentido de. E aí eu comecei a ter essas reflexões de uma maneira autônoma, né? Que você está ali com um aluno na sua frente, mas depois eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, nossa, cara, isso aqui eu preciso entender mais do ser humano, como ele aprende, né? Como. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, a bifurcar, né? Você, como músico, você está se aprimorando, você está buscando estratégias para passar o que você pensa, o que você sabe, mas também conhecendo mais sobre o ser humano, né? Então, uma coisa que eu sempre falo assim, aula é uma construção, sabe? É igual um relacionamento, assim, quando você começa, é uma construção, assim, não é uma coisa assim, não é só porque você é um bom professor, eu sou um bom aluno, então a aula vai rolar. Não, não quer dizer nada isso, né? Entendi. Eu quero. Não, é uma construção, né? Você vai indo. E eu só sei dar aula assim também. Até pessoas que são mais conteudistas, eu já tive debates com alunos mais conteudistas. Não, pode passar para mim que eu estudo. E eu falo, não, cara, se fosse assim, todo mundo tocaria, todo mundo seria músico. Não acredito nisso. Então, sei lá, por exemplo, passa material para mim que eu tenho 10 horas para estudar. Eu falei, puta, beleza, mas não é assim, não acredito nisso, não acredito numa construção. E aí você vai argumentando, a pessoa também vai entendendo. Então, já argumentei com várias pessoas assim que eu não consigo ser um professor conteudista, né? Sabe, de lascar material, vai que vai, eu não acredito muito nisso, né? Não é muito, mas é importante também, mas só não é minha linha de trabalho, né? Entendi. Eu queria pegar um gancho aqui, porque eu fui gravar meu disco 2021. A gente tava gravando na Gargolândia. E aí tava no meio da pandemia ainda, né? E pro lançamento desse disco, que foi uma parceria do selo Blackstream com o Sesc Ribeirão Preto, né? Sim. Eles tinham que fazer um documentário, porque não ia ter show de lançamento. Eles iam fazer um documentário. E aí a gente fez uma mesa redonda e começou a falar um pouco dessa relação, como é que cada um teve com a pandemia. A gente estava já em novembro de 2021, supostamente a gente ia sair daquela fase de isolamento, mas ainda com muita reflexão. E aí, por isso que eu falei do gancho, porque o Fábio lançou uma frase, algo que ia acontecer na vida dele, que todo mundo ficou espantado. Eu, com a proximidade que tenho na vida dele, não sabia disso. Ele falou assim, cara, eu me vi no meio da pandemia mudando de profissão. Porque eu sou um músico, minha mulher é musicista, Mariana Rodrigues, pianista, grande Mariana Rodrigues. E aí eles falaram assim, a gente não tem uma rede de apoio para se conseguir se segurar, tal. Os alunos foram saindo, não tinha condição de pagar a aula, enfim. Tudo que a pandemia nos trouxe. E aí você falou, eu estava estudando psicologia porque eu queria ser psicólogo. Com tudo isso que você falou, da aula e tal, por que da psicologia? Eu acho que eu sei da resposta, mas eu queria que você falasse. E o que a música seria de alicerce para você entender e ser um bom psicólogo? Que sentido, aliás, que reflexão que a música, né, nos traz, que você pensou em fazer psicologia e o que ela ajudaria nesse sentido? Então, nessas bifurcações que eu falei, né, de você entender, eu acho que hoje em dia não tem como você ser professor sem entender um mínimo de psicologia, né? Barra neurociência, né? Assim, não tem como você, senão você vai ser um professor muito atrasado, muito mesmo, né? Então, e tem muito professor de música, porque a gente, como professor de música, a gente começa para trabalhar, então a gente começa a dar aula e
e não reflete sobre isso, né? E agora, de um tempo para cá, o pessoal começou a fazer licenciatura, começou a estudar mais, né? Então eu acho que isso é um ponto. Eu acho que foi uma coisa que eu comecei a estudar e também me interessou muito, né? Uma das coisas que eu percebi também que eu tenho uma aptidão que é ser um bom ouvinte, né? Que isso também é muito verdade, difícil. Viu, gente? É verdade. Porque isso é muito. Eu vi que assim, nem todo mundo tem essa aptidão, né? De você. Por exemplo, eu posso parar aqui e te ouvir 50 minutos e eu vou prestar atenção em cada palavra que você falou, né? Então isso é uma aptidão. Eu vou além, hein? Você é um bom ouvinte e acho que como um bom psicólogo também você não leva, porque isso, às vezes você se entorpece, né? Sim, sim. Do conteúdo do outro. Você vai ouvir, você vai dar bons conselhos e fala assim, beleza, minha vida continua, vambora, né? Separa as coisas, né? Exato. E outra coisa que durante a pandemia eu sempre refleti sobre isso, mas que é engraçado, no meio da música, até acho que na nossa geração, né, é assim, pô, você tem que ser só músico, né? Só músico. Imagina fazer outra coisa. Imagina como é. E eu sempre achei isso esquisito e cada vez achei mais esquisito. Daí eu fui olhando pra minha vida e falei, nossa, cara, eu só sei música. Né? E, puta, eu gosto de tantas coisas e só trabalhei com música. E aí a hora que chegou na pandemia que realmente uma questão, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer mais nada. Eu só trabalhei com música. Porque a música toma muito tempo, né? Sim, toma muito tempo. Mas a gente está em outro mundo, que isso pode ser revisto, né? Isso pode, né? Mas no meio da música é muito forte, você falar. Tanto é que assim, uma vez eu comentei, eu não lembro com quem eu comentei, essa possibilidade durante a. Eu falei assim, não, eu tô vendo, cara. Porque nos 6 primeiros meses da pandemia não tinha perspectiva de nada. Assim, a gente não sabia que doença era, você só via gente morrendo. E assim, e dependendo da sua configuração de vida, para muitas pessoas a vida até ficou mais calma, na verdade, na pandemia. Porque começou a trabalhar em casa. Ócio criativo, né? Sim, e para mim não, para mim foi um inferno mesmo. E aí eu falei assim. É duro, né? Foi mesmo. Bicho, aquele bagulho foi infernal demais, velho. Pelo amor de Deus. E na perspectiva da minha vida, eu falei assim: vou ter que trocar de profissão. Porque assim, eu nunca tive medo do trabalho. Se tiver que tocar lá, bicho, de segunda a domingo, tocar um pagode, pegar o cavaco, seja lá o que for, bicho, carregar a cadeira eu vou, mas nem essa perspectiva tinha. Se lembrar, não tinha essa perspectiva. Era um negócio assim, o novo normal. Você via aquelas lives dos caras falando, bicho, era um negócio. Começava o jornal da TV Cultura, um monte de caixão, assim, né? Você lembra? Que era a primeira imagem era a imagem de um cemitério. Com os números de mortes em 24 horas. Então foi um negócio que eu falei assim, pensando racionalmente, falei assim, cara, bom, música não vai dar. Eu comecei a refletir sobre isso, né? E aí eu não lembro como. É isso, já era. Falei assim, vou. E aí eu já tinha essa reflexão na vida e começou a se acentuar. Aí cheguei na psicologia. Eu não lembro com quem eu comentei que ficou meio. Falei, nossa, Fábio, se qualquer tipo de ajuda, eu vi que a pessoa entendeu que eu tava muito deprê, né? E realmente, nessa pandemia. Não, todos nós. Todo mundo deprê. Por mais que ficou confortável, assim, mas todo mundo ficou ruim, né? Assim, de alguma. Psicológica. Porque aí você tá, por exemplo, você tá na sua casa, sua configuração de vida não ficou tão ruim, mas você vê as pessoas morrer, parente morrer, não é nada, né, bicho? Então, assim, aí a pessoa ficou apavorada. Eu falei assim, cara, mas assim, isso é um sinal bom, quer dizer que eu quero sobreviver. Se eu tivesse depressivo. Cara, eu ia me matar, não ia avisar ninguém. Já se entregava logo. Né? Então, se eu tô querendo, assim, conjecturando outra profissão, quer dizer que eu gosto da vida, que eu gosto dessa vida aqui, eu quero continuar vivendo. Né? Então é um sinal bom. Né? Aí eu comecei a falar pra minha esposa, eu falei assim, é o seguinte, se eu for, ó, já tá relax, eu vivi bem pra caramba. Ó, eu não quero. E ela, pelo amor de Deus. Assim, é sério, você vê todo mundo morrendo. Não tinha vacina. Diabético é comorbidade, diabético ferrou. Que era assim, fulano morreu. Também era diabético, né? Era assim. Aí eu falei. Aí outra reflexão que eu sempre tive na vida sobre a morte, na pandemia, a gente. A morte estava ali do seu lado todo dia. Daí eu falei, ó, o seguinte, Imagina a cabeça do cara. Se eu for, eu tô
tranquilo. Eu sei que vai ser foda pra você, vai ser difícil, mas pra mim, eu vivi bem. Foi pouco, mas foi bem pra caramba, bicho. Nossa, bebi cerveja pra caramba, estudei pra caramba. Nossa, fiz amizade, né? Então foi outro período doido. Mas, bicho, você lançou um álbum ali no meio, não foi? Não foi em 2020? Em 2020 eu lancei um álbum com o Cuca, chama... Não é Além do Jardim? Não, esse aí é com o Fábio Torres. Com o Fábio Torres? Eu gravei esse com o Fábio Torres. Você gravou com ele? Sim, mas a gente gravou esse álbum do Fábio Torres, chama Além do Jardim. A gente gravou um mês antes da pandemia. Um mês também. Foi aquelas coisas que foi em fevereiro que a gente gravou. A gente gravou em fevereiro de 2020. O álbum era dele e você participou? É dele, eu participei. E no meio da pandemia também lancei um que chama Antropojazz, Fábio Leal Antropojazz, que é com o Cuca, o Cidiel, o Yaniel Matos e a Lucy, cantora, né? Que daí eu já tinha gravado, já estava na gaveta, e aí na pandemia eu falei, se eu for, pelo menos tá aqui já. Se eu for, mano. Como ele ficou? E a gente quer ver ele tocar? Pois é. É a hora, né, Juninho? Demorou. Bem pensado. Rapaz. Vou tocar uma música aqui que eu fiz homenagem a Inesita Barroso, né? Nessas inspirações de música, uma das coisas que eu sempre ouvia de domingo de manhã era o programa Viola Minha Viola. Né? Era legal, né? Nossa, eu só tenho na memória, e é uma das coisas que me impulsionou na música também. E música caipira, né? E aí essa música chama Guitarra Violada, mas é dedicada a Inesita, né? Muito. Que coisa linda. Fabinho, você afinou a corda lá em sol, é isso? Afinei em sol, pra dar esse... Mas é alguma afinação que se usa também na viola? Não. Sim, a viola tem uma afinação que tem uma afinação parecida com essa aqui. Você fez um lance, não sei exatamente, com a Fabiana Cosa, né? Um trabalho com a Fabiana Cosa. Eu tô tocando esse show dela que chama Dos Santos. Dos Santos, né? Ele é muito bonito, né? Nossa. Acho que já faz uns 2 anos já. Não lembro. Por aí, 1 ano e meio, 2 anos. Nossa, Fabiana, tô adorando tocar com ela. Legal, Nossa. é maravilhosa cantando, né? Cara, isso que o Digão falou, assim, uma pessoa
ela é uma pensadora também, ela tem umas ideias, ela é muito coerente, né? Muito inteligente, sim. E uma artista que se desafia mesmo, né? Essa coisa da arte, ela tá sempre buscando, né? Sempre preocupada com. Várias vezes tocando com ela, assim, acabou o show, você tá ali naquele momento do palco, as primeiras vezes tocando que ela olhava pra mim e falava: e aí, foi bom? Você gostou? Sabe? Preocupado com a música, assim, sabe? O tempo todo com a música. Ela é artista, E, né? e ela fala assim: cantei certo, sabe? Ela fala desde, nossa, cantei certo. Sim, né? Nossa, é muito. Ela perguntar se canta Muita certo, É, bicho, é amor, muita- pelo muita- amor. Produção. Ela é né? maravilhosa. É. E como é que é essa coisa de acompanhar quem está cantando? Ah. Cantores diversos, enfim. Então, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, né? É uma coisa que eu tenho. Eu acho que até eu estudo isso. Guitarrista tem muita coisa do solar, né? Isso. Da improvisação que eu Por gosto isso que muito, né? Mas como eu gosto muito de música brasileira, que nem moda de viola e canção, então eu estudo essa coisa do acompanhamento. Por exemplo, num outro espectro de música, você vai estudar música erudita, você vai estudar harmonia, a primeira coisa que você aprende é condução harmônica, né? O livro de harmonia, o livro do Schoenberg, é como conduzir uma boa condução, né, harmônica. Isso Sim. na música erudita já é assim. Então você começa pela condução. Agora, a canção, eu acho que o ouro do Brasil é a canção, né? Assim, essas bifurcações que a gente tem dentro da canção, a hora que você entende isso e começa a entender esse ouro, né? Outra coisa também, e ver que o Brasil é único nisso, né? Uma coisa, porque eu acho que não sendo ufanista mesmo, é sendo bem objetivo, pragmático. Não é assim, puto, o Brasil. É por Eu isso que ele é sou melhor, pior, exato. anti-ufanista, mas assim, realmente não existe país como o Brasil no quesito canção. Então é um ouro, né? Essa coisa que a gente tem aqui da canção, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo simples, assim. Meu sonho era fazer uma letra. Eu só fiz meia letra durante a vida toda. Sabe? Então, assim, por exemplo, essa coisa de você pegar o violão e fazer acordes, já fazer a letra e melodia, ou essa coisa de a pessoa pegar uma letra. Então, esse universo de como essa sensibilidade, né, que a canção traz é maravilhosa. Assim, quando eu dava aula em Tatuí, às vezes os alunos vinham, assim, por exemplo, tinha as provas de canto, então eles acompanhavam os cantores, as cantoras, então. Ô professor, me ajuda aqui, eu vou tocar essa música, transpor o tom, né? Ah, pô, é um samba, é uma música do Ginga. Então a primeira coisa que eu falava assim, cara, você tá por dentro da letra? Então, nem sabia, não tinha nem ouvido a letra, não sabe nem o que a letra tá falando. E é essencial isso, claro. Sabe? É essencial isso para você acompanhar, para você ter o contato com a letra, né? A poesia, né? A poesia, assim, isso vai, assim, ela não tá explícita, mas tá. Na hora que você vai acompanhar, né, ela tá ali. Então, mas é coisas que você aprende, né? A música instrumental, como você falou, às vezes ela bifurca muito, né? Mas eu sempre pensei assim, não tem como bifurcar disso, porque porque até dentro da música instrumental, por exemplo, dentro do jazz, para você improvisar bem, você tem que saber acompanhar, sabe? Assim, isso é uma coisa básica assim dentro da música instrumental, assim. Quem não acompanha bem não sabe improvisar. Isso acho que eu falo isso aqui com toda certeza, né? Dentro da música instrumental é assim. E agora, como eu gosto de música brasileira, a canção, você participar desse tipo de sensibilidade, para mim sempre foi essencial, né? E eu acredito que também, eu acho que você pode até falar melhor que eu acho que eu sinto que, sei lá, década de 60, 70, eu comecei a trabalhar na década de 90 ali, né? Mas eu conversando com os músicos um pouco mais velhos que eu via que a música instrumental e a canção tava mais junto. O cara me chamou de velho. Não. O cara me chamou de velho. Tô brincando. E
Não posso perder a piada. Não, consegui saber. Até porque vai que se amanhã. Né, bicho? Mas era mais junto, né? Essa coisa por exemplo, do músico, da música instrumental e a canção. Tava sempre. Eu vejo o próprio, as nossas referências, Toninho Horta, Hélio Delmiro, sabe? Que são músicos assim solistas, mas na hora que você acompanha. O próprio, outra referência para mim nesse sentido, Lula Galvão. Sim. Né? Então eu sempre me inspirei nesse tipo de música, assim, que tem essa sensibilidade também e que não tem esse tipo de preconceito de um cantor, sabe? Que tá mais ligado à coisa da canção, né? Sim. É porque, na realidade, assim, é importante. Eu vou generalizar. Um músico, no contexto geral. Quando a princípio, ele precisa entender que ele é um produto. Né? O grande lance de vários, alguns músicos, não diria todos, né? Que eu percebo é que ele não entendeu ainda que ele é um produto. É que para mim, quando o produto, para mim, ele é a embalagem, né? Por exemplo, para mim, eu não consigo conceber a arte como produto. Entendeu? Isso dentro do meu universo, né? Por exemplo, agora a embalagem. Por exemplo, agora eu tô lançando um CD com o meu grupo, chama Brasil Quintê. Né? Então a gente foi lá, tirou uma foto, sabe, bonita, a gente faz vídeo de divulgação, e então a gente faz essa embalagem, né? Aí sim, essa parte é o produto, né? Sim. Mas a hora que você tá ali compondo, a hora que você tá idealizando, eu acho que daí não. Agora, como você apresenta, assim, aí entra essa parte. Entendi. Do... Então vamos, o produto final. Sim, isso aí. Como você apresenta, né? Tá. E... Por isso que eu falei pra você, essa palavra, se for mesmo destrinchar ela, nossa, ela vai para outro lugar. Ela tem vários caminhos. Ela tem vários caminhos. É. O que eu questiono aí é quando a pessoa coloca isso de uma forma menor. E não é. O fato de ser produto não tira, não elimina a sua arte. Sim. É de você... Elas caminham juntas, eu acho, né? Quer dizer, isso é a minha maneira de se comunicar, né? E você... Mas isso parte desde coisas básicas, né? De você acabar a música, agradecer e falar o nome da música, né? Gente, essa música a gente tocou, é de tal, né? Essa coisa da comunicação, né? Assim, e eu também não era aberto para isso. Quando eu era mais jovem também, todo jovem já mais um pouco radical, né? né? Eu também, por exemplo, tem uma frase muito radical nesse sentido, que vai para outro lugar, que é o contrário do que você está falando, que começa no livro de harmonia do Schoenberg, que ele fala assim, se é para as massas, não é arte. Entendeu? E se é arte, não é para as massas. Né? Então existe esse outro tipo de pensamento em certos círculos musicais também, tanto do jazz, da música instrumental erudita, dessa arte radical também, que realmente o negócio é estar no underground. Eu acho que eu entendo os dois pontos de vista. E quando o Fábio fala do produto, por exemplo, fazendo um paralelo com isso, a gente passou a pandemia e a gente tem influenciadores que falam do produto com uma roupagem e que tá distorcendo totalmente o que é o produto que você está falando. Entendi. E aí, quando o Fábio fala disso, ele quer alertar para essa questão, assim. Gente, se a gente vai falar da embalagem somente, né, já que a gente entrou em consenso que o produto seria a embalagem, se a gente vai falar só da embalagem, qual que é o conteúdo que está por trás? Porque a gente está vendo um monte de gente, por exemplo, se formando em universidade e tal, não sei o quê, e eles estão muito mais preocupados em falar do produto, porque essa palavra está imbuída de muita coisa, do que necessariamente falar do próprio conteúdo. Perfeito. E aí eles falam assim, rapaz, e a gente vive nesse mundo capitalista, que traz alguns pesos, né? Quando a gente fala de produto, de repente a gente começa a falar de cases e marcas e coisas do tipo que tem a ver com outro universo, né? Que vai ter a ver com vendas, que aí vai ter a ver com produtividade no sentido midiático.
e aí vai para um outro lugar. Eu entendo os dois pontos de vista e entendo o que vocês estão debatendo, assim. Um lance interessante. É que essa palavra mesmo, nossa, quando vem na cabeça tá numa conversa de arte, dá um nó sempre na minha cabeça, né? Porque eu não sou um cara que no sentido, bicho, a gente tá no mundo capitalista, então é isso, né? Total. Só que eu tenho críticas algumas severas ao capitalismo, mas estou no mundo capitalista, beleza. Então você... que faz parte. E eu concordo com isso, por exemplo. Eu concordo com isso, que isso tem que entrar, bicho. Existe, você vai vender você vai vender um show, é isso, é produto, né? Mas acho que tem um limite até onde esse conceito entra, né? Que para mim não entra na música, né? Então eu já fiz coisas que, nossa, nunca fiz show, não fiz nada. É um produto que ficou... Porque se eu tivesse pensado um pouco mais como produto, talvez... Ah, tá, entendi. Mas não quer dizer que não tenha a tal... Por isso que quando você falou isso, aí quando vai pro lance da música, aí eu prefiro a comunicação, sabe? A palavra comunicação. Puta, a arte é para se comunicar, né? Para você faz pro outro, você faz entre pessoas para o outro, né? E então eu acho que por isso que agora quando você vai para vendas, puta, cara, eu tô com um CD, vou vender no Sesc, vou vender ali um show, aí é um produto, entendeu? Aí você vai lá alinhar, faz um texto, uma foto bonitinha, beleza. Aí a hora que você chega para tocar, aí é comunicação, né? Aí aí é outra. E dentro disso, Fabinho, você que é um professor, é um comunicador. Tem seus produtos. Vamos fazer tudo aqui, né? Vamos tudo. Mas assim, bom, eu sei que nesses últimos anos você está tendo uma inserção dentro do mundo acadêmico de uma forma bem enfática, principalmente aqui em São Paulo. Já era assim Tatuí, mas, por exemplo, aí você está dando capacitação no Guri e tal, que já elevam um tanto de pessoas, né? Que tem a ver com os profissionais que estão trabalhando em si. Sim. Como é que você percebeu alguma coisa sobre isso, nessa mudança de paradigma, mas como é que as pessoas estão encarando essa história do produto, da arte, quando você vai para esse tipo de palestra, por exemplo? Eu acho que isso já de uns 10 anos para cá, isso sempre foi debatido e agora está com o advento das redes sociais e não só isso, tem um monte de coisa, né, que se for falar, fica mais 3 horas aqui. Mas acredito que... hoje a gente não tem 3 horas, mas na próxima temporada a gente pode ter mais isso aí. Só esse assunto aí vai... Não, eu acho que a gente teve 3 horas, sim. Não dava 3 horas? Não. A gente não tem as 3 horas a partir de agora. Mas, desculpa, Fabinho, mas eu acredito que são debates assim importantíssimos, né? Mesmo para pessoas que são críticas ao capitalismo, mas é isso que o Julinho falou. Cara, mas você precisa também produto, né? Não é isento disso, o que você faz. Mas eu vejo que tem muitas pessoas se encantam com esse tal do marketing digital, né? Porque daí, eu já vi muitos músicos que começou a fazer isso e começou a ser professor de marketing digital. Porque na verdade você tem que, ideologicamente, você tem que estar também de acordo com isso. E a hora que você vai... É porque é uma linguagem, né? Sim, é uma linguagem do mundo atual, né? De como vender as coisas, né? De como vender, de como... Só que a hora que você vai destrinchando isso numa crítica política, é aí que vem as bifurcações, e por isso que eu nunca adentrei nisso, mas também nunca neguei. Eu me considero no meio termo, assim, né? Essa coisa... Mas agora eu noto que tá uma preocupação geral, assim, todo mundo tá debatendo, fazendo cursos. Você tem, até, a gente tá no podcast, tem podcast que só fala disso, né? Essa coisa do marketing digital, né? As pessoas estão encantadas ou estão odiando, né? Tá assim... Eu me considero eu tenho uma crítica severa, mas agora assim, negar... E outra coisa, eu já vi muita gente... É raro eu encontrar alguém que nega e tá feliz, assim.
Porque quando você nega. As coisas que eu nego, eu não tenho problema, sabe? Claro. Assim, no sentido de vibrar ainda lá dentro, em algum Claro. lugar, né? Você fala assim, por exemplo, eu não gosto. Por exemplo, não gosto de café. Só que daí você vê um café. Tá vendo o café? Esse mundo com esse café. Pô, eu não gosto de café. Café. Você deixa as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, seu, pessoal. nos pontos que eu também não quero pra mim, eu sou bem resolvido. Agora eu vejo muita gente que não tá bem resolvida. Ela nega e tá sofrendo, na verdade. Tá Exatamente. vibrando ainda ali, né? Tá vibrando negativamente. Assim, porque quando você tá bem resolvido, beleza, é assim, puta, mas isso eu não quero pra mim, beleza, né? Mas eu vejo muita gente revoltada, daí é caso de terapia mesmo, né? Olha, tem muitas coisas que eu já quero pra minha Você vida. quer mais um cafezinho? Eu quero. queria ouvir mais uma música. Exato, Julinho! Já era disso que eu tô falando. Eu quero ouvir muito. Eu quero ouvir muito. E essa eu vou brigar se não tiver. Essa daí eu vou brigar. Vamos tocar junto aí então, Digão. É mesmo? Aí sim, Nossa, me dá esse Melhor prazer. ainda. Vou tocar. Tem uma que é tipo é um baião em 3, né? Essa música não tem nome ainda. É nova assim? É novinha, é novinha. Oba. Vou começar aqui, aí você pega uma. Que coisa boa, hein, mano? Que abusar. Que legal esse. O timbre dessa guitarra, né, velho? Sim, essa Que é isso, mano? guitarra eu tenho uma parceria com a Music Maker, né? É isso que eu ia te perguntar. E já faz
vai para uns 7 anos já, e eu casei com ela. Isso aqui eu não. Realmente eu não. Essa não tem divórcio, não. Sim, nossa, eu amei essa guitarra, me dei muito bem com Nossa, ela, é assim. timbrão lindo, hein? Sim, ela. Uma guitarra que você pluga ela assim. E vocês dois aqui tocando e tal, então, por que essa. Eu tô vendo que é uma coisa, bicho, louca, né, velho? Porque vocês tinham um grupo chamado Mente Clara, Sim. não é? Claro. Vocês montaram. Meu, era você? Quem era? Era Quem eu, eram o os Digão. integrantes? No começo era um professor de tatu que chamava Cláudio Borício Federal, né, que faleceu. Né, faleceu já faz uns 10 anos, né, que ele já faleceu. E o Sérgio Frigério, que também é de Tatuí, César Roversi. Aí depois o Federal saiu, depois entrou um pianista chamado Tatu, que é um pianista fantástico, hoje em dia ele está em Joinville, né? Aí depois ele foi pro navio e entrou o Beto Correia, que daí ficou até o fim do grupo, né? O Beto Correia de Sorocaba, que é do trio Macaíba, né? E depois do Frigério entrou o Franco Lorenzon. Né? Eu, Digão. Era instrumental? Era instrumental. Era um grupo. Foi um grupo. Quando eu fui para Tatuí, hoje em dia, no meio da música instrumental, você vê bastante pessoas interessadas na música do Hermeto Pascoal. Mas na década de 90, todo mundo conhecia o Hermeto, mas as pessoas não tocavam tanto essas. E eu, desde a primeira vez que eu ouvi, com 16 anos, eu fiquei doido, assim. Eu fiquei meio em choque. E queria saber mais sobre essa música, né? E aí, esse grupo, quando a gente montou, foi no ano 99, né? Meio de 99 ou 2000? A gente foi pra Tatu em 99, mas 2000. 2000, a gente montou em 2000. Foi justamente para tentar compreender essa estética do Hermeto, né? Foi todo mundo ali do grupo também tinha interesse nessa. A gente tá falando de. O Hermeto foi um cara que trouxe uma revolução estética, né? Pra música. Que hoje em dia tá todo mundo mais entendendo, mas é bem extenso o que ele trouxe pra música instrumental, né? Pra música naquele improvisada. momento Sim. mais complicado, né? Sim, o universo dele é muito grande, né? É o tipo de pessoas que traz revoluções estéticas. O Ginga é um desses, né? Por exemplo, o Ginga trouxe uma revolução no violão Total. Que é muito grande, então você tem que passar uns anos ali, né? Para poder compreender. Para poder compreender de onde vem, para onde vai, né? E o Hermeto é a mesma coisa, né? E a gente montou esse grupo com esse objetivo também de tocar as composições, mas principalmente hoje em dia, por exemplo, todo mundo toca em 9, 11, 13, 7. Em 2000 não, em 2000 era ainda até as pessoas olhavam com maus olhos, isso, vou fazer matemática para tocar música, né? Não era muito bem visto isso, tocar em 11 para quê? Mas depois isso foi se normalizando, né? Então a gente montou esse grupo por causa disso também, né? Foi um dos propulsores, assim. Era Mente Clara. Por que Mente Clara? É o nome de uma música do Hermeto, né? Uma poesia dele, na verdade, chama Mente Clara. Uma música aí que tem uma. Que legal. E que poesia. Porque no começo a gente só achava o bico, assim, de tão abstrata que ela vai, assim, ela vai longe, a gente fala, mente clara, mente clara, mente clara. Mas eu lembro que vocês me chamavam de Mente Clara, o Fabinho Mente Clara, que eu era, essa coisa de ficar, da juventude, ficar colocando apelido nos outros. Né? Cara, como que é tentar tirar pela primeira vez essas paradas do Hermeto, assim, e pra esse lado da música, que é hiper complexo de compreender, assim, né? Exige dedicação, estudo. Como que é a primeira vez, assim, quando vocês fizeram Mente Clara, vocês já estavam tocando legal esse som? Ou vocês ainda estavam nessa busca? Não, porque assim, a música é complexo, né? Assim, a música do Hermeto é complexo. Só fazer uma comparação, vocês que são do cinema, eu também gosto, eu comparo a música, tem um filme do Fellini chamado A Entrevista. É um filme sem pausa, bicho. Entendeu? É texto atrás de texto, é uma enxurrada de imagens, mas tem uma coerência, não é jogado. Tem tudo ali. E a hora que você aprende a admirar, alguns filmes do Fellini é assim, o Fellini é um filme onde não tem espaço. A música do Hermeto é assim, é uma música com não tem espaço. Na verdade,
é uma estética em que você preenche todos os buracos, sabe? Como esse filme do Fellini, eu já assisti umas 3 vezes, que é isso. É um filme assim que não tem. A hora que você pensa que você vai ter um espaço, tem uma imagem ali que chega. Daqui a pouco é um texto ali, uma conversa, daqui a pouco tem. E a música do Hermeto é assim. Federico Fellini, galera. É. Pesquisem aí. E aí eu sempre faço essa comparação porque a música do Hermeto ela é muito coerente, né? Ela é complexa, não tem espaço, mas é tudo encaixadinho e tem a sua poesia também, né? Mas quando você é menino, a gente chegou lá, a gente não compreendia isso, né? A gente tinha uma visão parcial do que é a música do Hermeto. Então, por exemplo, são acordes diferentes, compassos compostos, então, e a gente no começo bateu porque a gente fazia as coisas, mas não tá. A mente não estava tão clara. Porque não tá. Não tá ainda. Eu faço igual, mas não sai igual. É igual uma coisa, você tem essas informações do Fellini, aí você vai tentar fazer um filme, mas não tá legal, né, bicho? Então a gente bateu muito a cabeça, assim, né, nesse sentido. Mas o que foi uma ajuda que isso foi uma coincidência, a gente chegou em Tatuí, a gente conheceu o André Marques, começou a dar aula lá, que é o pianista do Hermeto, o Vinícius Dorim dava aula lá, e o Kleber Almeida, que é do Trio Curupira. Então nessas conversas com eles foi também ajeitando a cabeça, assim, porque eles tinham contato direto. Depois eu conheci o Tiberê Usuarg é o, como é que fala assim, é o mediador do som do Hermeto, ele explica muita coisa. Então, no começo, mas resumindo, no começo foi muita bateção de cabeça. Outra coisa. Conjunto, ainda em grupo, não é uma coisa que você está tentando tirar sozinho em casa. Né? Outra coisa. Fica mais complicado ainda, né? Você vai pegar essas estéticas assim, você pega a coisa pronta, né? Mas aí você vai ver o próprio Hermeto falando, você tem que dar uns 20 passos para trás, aí você vai ter que estudar o Luiz Gonzaga, você vai ter que estudar as músicas regionais, você vai ter que entender o que é o Jacques do Pandeiro. Vai ter que entender esse movimento aí, né, pra chegar até onde ele chegou. Então, assim, foi batendo na cabeça, mas a gente acertou dando esses 20 passos pra trás, assim, sabe? Tá igual você pegar o Fellini, você vai pegar lá desde o começo, lá do cinema da Rússia, né, bicho? Tá, agora entendi. E essa visão de profundidade que o Hermeto deu, por exemplo, pra música brasileira, fez com que a gente também visse as profundidades da música global em si. Sim. Então, a gente só ganhava quando ia pesquisar sobre nós mesmos. Porque, legal, o Hermeto tem a obra dele e tal. E aí o que ele fala liberte-se, né? Procure em si mesmo. E quando a gente foi fazer essas procuras, que era ensaio assim, eram 3 ensaios na semana. Domingo das 2 às 10, 4 horas na segunda, 4 horas na terça. Nem a gente acreditava assim o tanto que a gente ficava. Se fossem os dias de hoje, acho que não teria condições de fazer isso. Né? Com certeza o WhatsApp ia atrapalhar pelo menos na primeira hora, vai. Nas outras, então, nem se Eu lembro que fala. no primeiro CD tem um agradecimento seu e do César para as namoradas. Porque ensaiava de domingo, né? Domingo, não tinha domingo. Você é jovem, você tem 20 anos de idade, aí namora. Domingo? Não. Domingo. Não. Obrigado. Eu nem lembro quem eram as namoradas, mas obrigado, fulana. Quebrou encarte. Durou 13 anos. 13 anos foi bem emblemático assim para nós, né? Acho que na nossa vida realmente foi algo que fez diferença para tudo, para visão de mundo, música. Gente, claro, para nós foi escola. Essa também, que é uma outra coisa, né? A música do Hermeto, ela começou, esse grupo que ele tem até hoje, tá? Mais de 40 anos. Começou na década de 78 ali, com o Nenê, baterista, e depois firmou ali na década de 80 com o Itiberê, com o Jovino, esse grupo emblemático, né? Márcio Bahia e Carlos Malta e o Pernambuco, né? Então foi o jeito que eles conseguiram desenvolver o som deles ali, é uma história muito bonita, assim, você aprende muito. A gente focou muito nessa história, né? E depois traduzindo para a nossa própria realidade, né? Assim, isso é uma coisa dentro da arte, né? Que é um debate também. Igual a gente estava falando do marketing digital, que eu já vi, por exemplo, na música instrumental tem muito esse debate. Pô, o negócio é não copiar ninguém, né? Mas para se
tem gente que já muito cedo não precisa disso, né? Mas eu considero que é a minoria, assim. Eu sempre precisei copiar as pessoas, sabe? Igual uma criança ali que você vai imitando ali, você vê. E não só com o Hermeto, né? O próprio Filó, Heraldo do Monte, uns músicos assim que eu. Na escola do jazz chama isso de transcrição, né? Você. E não só nisso, na história de vida também, né? E eu acho isso importante eu acho que pra gente, eu posso até falar pelo Digão também, eu acho que pra gente foi importante essa época de você se espelhar no trabalho do Hermeto, né? E até copiar mesmo, sabe? Passar por essa. E eu lembro que na época até se eu via assim umas coisas, mas tá tocando igual o Hermeto, eu falei, cara, eu preciso. Porque fazia o quê? 5 anos que eu era músico, aí que. 5 anos que É uma referência forte, né? eu tinha 20 anos de idade. Pô, 5 anos que era música e metendo o Hermeto. Assim, então vai não. passar ruim, né? Então. E aí eu falei, cara, eu não vou. Eu poderia já, não, vou criar outra coisa, eu vou para outro lado, mas eu acredito, para mim faz sentido essa coisa de você passar por essa fase ingênua de imitação mesmo, né? O problema para mim, eu acho que é quando você faz isso só com uma pessoa o resto da vida, né? Por exemplo, se você fizesse só com só o Hermeto Pascoal, aí começa a ser, você começa a ficar meio caricato, né? Mas se você É uma cópia mesmo. isso, né? agora se você faz isso né, nesse Um mesmo período, que é um que nem eu período. gosto muito de jazz, então fiz muito John Scofield, nossa, é um cara que sou apaixonado, o próprio Alan Holdsworth. Então, tanto os músicos americanos e os brasileiros aqui, eu passei por esse período de cópia mesmo, né? Artisticamente é uma palavra esquisita, mas é isso. Eu tentava copiar, né? E eu acho que isso também não tira a identidade, né? Isso que é um debate no meio da arte, fala assim, não, porque isso aí, como é que você vai copiar alguém? É um sacrilégio, né? E pedagogicamente falando, artisticamente falando, eu não vejo assim, né? Não, mesmo. É que você tem admiração por aquela figura, então você vai se espelhar mas no fundo tem uma coisa sua. Sim, sim. Sempre tem uma coisa. Total. Sim. Né? E a melhor maneira de entender como aquela pessoa pensou, e eu falo isso até porque no mundo da edição também é assim, quando eu quero compreender o que um bom montador de um filme fez, ou o que efeito um bom editor usou, é muito importante você tentar fazer esse caminho de copiar, porque aí você começa a entrar meio que naquela fórmula ali, que ele pensou assim. Aí você começa a conseguir reproduzir e em cima disso criar suas próprias coisas, sua própria linguagem. Exatamente. Identidade é uma construção. Exatamente. É uma construção. É uma construção, não é uma coisa assim que vai vir de um pensamento artístico. Não, é uma construção de. Você faz um mosaico ali, né? Uma mistureba de coisas, Sim, né? De influências. O próprio Hermeto, talvez eu vi o Hermeto falar isso várias. Assim, não foi uma vez, não, foi várias vezes. Ele falou assim: olha. Se você sabe de onde vem sua influência, então já está errado. Por que acontece? Ele também é um cara, ele fala que as influências dele são muitas, né? É muita coisa que ele ouviu, que ele tocou. Esses caras tocaram muita coisa, né? Fez de tudo na vida, né? Você tem, por exemplo, o Filó Machado é um cara que me inspirei muito também, né? Passei várias madrugadas tentando tirar as levadas dele. Vários shows, eu perseguia ele, vários shows assim, tentando ali copiar, mas como é que, sabe? Mas aí você vai ver, uma das coisas também que vai também deixando a coisa saudável é saber a história de vida, né? A história de vida é importante, né? E aí você vai vendo em conversas informais, entrevistas, as pessoas eu vi que esse ponto em comum, esses caras têm uma estética muito sólida, né? Mas eles já fizeram de tudo, sabe? Já tocaram de tudo, né? Não é. Então, às vezes, quando a gente é jovem, a gente pensa, chega na coisa pronta, puta, isso aqui é o som, mas você vai ver a história de vida, já fez de tudo, nossa, tocou de tudo. O Filó tem uma coisa harmônica e rítmica que é uma coisa impressionante, né? Sim. Não, é uma swingueira doida, né? Sim. Ó, pertinho. eu ouviria mais uma, né? Digão, você. Não tem Pô, como, tem né? uma que eu gosto, hein? Matou É a um pau, pedal do que eu gosto bastante. Pô, você vai. Vamos ver se. Não sei se. Essa aí é ruim de tocar sozinho, sabe? Bastante a harmonia, bastante. Ela é ruim de tocar solo. Vamos
conta. né? É linda essa música. É autoral? É, nossa, Isso, é, linda. uma Depois música mostro só o que eu vídeo. toco de trio, assim, Ah, ela é ruim de tocar. sozinho. O quarteto É. Quebradeira que eu gravei deles lá numa festa foi o Digão, o Fabinho, o Salomão e o Fi. Pô, tá. Nossa. Só ruim. Não tá O pior ligado, que o meu outro. parceiro aqui. Como diz o Arisma, oi! Oi! Essa aqui chama guitarra embaionada. Pô, que sonzeira, mano. Ô, Fabrício, como é que é o teu processo de criação, velho? E que nem essas. Eu, por exemplo, eu sempre gostei, por isso que da coisa da mão direita, essas coisas de levada. Que nem o Filó foi é uma grande inspiração, sempre foi. O João Bosco, né? A Joyce, né? Eu lembro que, nossa, eu perseguia a Joyce também. Todo show que ela fazia, eu ia. Maravilhosa, né? Nossa, ela tocando violão e cantando, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso que você falou, o processo de criação, essa coisa, todo mundo tem um gatilho, né? E pra mim essa coisa da rítmica sempre foi um gatilho, né? Essa coisa das rítmicas e no sentido da cultural, sabe? Dos ritmos brasileiros, não só do brasileiro, do mundo, assim. Então, esse é um negócio que sempre me dá um gatilho, assim, de um ritmo novo que eu conheço, e aí você... Eu tava sacando sua mão direita ali. E isso é um dos gatilhos que eu tenho, né? Inclusive para pesquisa e tudo mais, né? Sim. É o que impulsiona mesmo, né? Sim. Assim, não, peraí. Por que o frango deles é diferente do Sim, meu? é bem... Aí você vai entender o som e fala, entendi, né? Claro, com curry fica bem diferente. Então. Essa coisa da música popular, essa palavra tá sempre também nas conversas, que é o tal do swing, né? Agora que você vai também pesquisar essas coisas dos ritmos, você vê que é muito diverso esse swing, né? Assim, é muito diverso, por isso que não dá para padronizar swing, né? Fala assim, dentro da música instrumental, às vezes tem muita padronização do que é ter swing, né? A gente tem referências, fala, pô, César Camargo, né? Que também
Acho que virou uma grande referência de swing. Então você tem umas referências, mas é uma referência, não dá para você padronizar, né? E você aprende isso quando você entende o que é um swing da música japonesa, sabe? O que é um swing da música turca, o que é o... E dentro do Brasil, o que é o swing do jongo. Aquela música indiana também. Que sim, então você vai... Essas relações com o tempo, né, elas são tão ricas quanto a harmonia. A gente, do ocidental, a gente tem muito essa cabeça da harmonia. A harmonia é muito rica, né? A evolução da música ocidental trouxe essa riqueza harmônica maravilhosa que a gente tem hoje, essas bifurcações do século XX também, que levou para muita coisa, mas a coisa do ritmo, essa relação com o tempo, ela é muito diversa, tão rica quanto a harmonia. Então eu tô sempre atrás disso, né? Está sempre aprimorando isso. E isso, por exemplo, quando eu falo isso não quer dizer figura rítmica, né? Entendeu? Então por isso que eu sempre estou falando relação com o tempo, né? Porque quando você vai aprender os ritmos, você entende a figura, ainda mais depois de tantos anos sendo músico. Como é que faz um jongo? É tum tum tucu tucu tucum tum tum. Você entende a figura rítmica, mas ritmo é um estado de espírito, né? Que acho que cada ritmo é um espírito diferente, assim, né? Sim. E isso levando para o nosso meio, por exemplo, quando a gente vai se conectar, também é assim, né? Por exemplo, se você pegar o violão e a gente for tocar junto, é um outro espírito, né? Sim. Que nasce ali, essa conexão que nasce. Então. Não, mas eu não vou tocar junto com você. Tem um violãozinho ali. Não vou tocar junto com você, não. Sim. Violãozinho gostosinho, tem dois. E se você se você tem uma coisa muito idealizada do que é ter swing, muito padronizada na cabeça, o que aí você acaba se conectando com poucas pessoas durante a vida, né? Assim, você não consegue entender o espírito do momento, né? Sabe? Então isso é sempre uma reflexão que estou sempre buscando e praticando, né? Isso é um dos gatilhos para mim de processo criativo, né? Entendi. O teu lado professor, por exemplo, essa coisa de passar informação, você pega o aluno assim do zero? Sim, do zero. Depois de um tempo assim, eu dei muita aula em Tatuí, agora não estou dando mais aulas lá porque vou passar um tempo dando menos aulas, né? Então, porque em Tatuí eu tinha uma carga de horária de 28 horas semanais, né? Nossa, passei muitos anos assim. E aí eu falei, vou passar um tempo, senão eu vou começar a ser um mau professor, porque estou me sobrecarregando, né? Eu saí de lá, agora eu estou num momento dando menos aulas, assim. Eu nem divulgo aula na internet, porque como eu já dou aula há muito tempo, então tem sempre alguém procurando, né? E quem me procura é mais músicos profissionais hoje em dia, né? Mas eu dou aula para qualquer nível, para a criança que não é muito não é muita área, mas por exemplo, adolescente a partir de 12 anos, qualquer idade que não sabe nem segurar no violão, eu dou aula, né? Legal. E para te achar tem que nas redes. Sim, ali. O pessoal vai lá no teu Instagram, Fábio Leal. Instagram ali, tô sempre ali no Instagram. Eu sou das redes. Tô sempre postando ali também. Eu não tô nenhum problema com isso. Relaxado com isso. Vai me achar nas redes Esse fácil. negócio das redes, a gente estava comentando a respeito disso, mas se faz necessário. É uma linguagem que não tem. Não. Que não tem volta, inclusive. Não tem volta. A não ser que caia um meteoro aí, mas enquanto tiver energia elétrica e não tiver uma tempestade solar, é isso aí. Hoje, quem quer se projetar, gravar os seus lances, os seus EPs, enfim, tem que ir para a rede, né? Para as plataformas da vida e tal, né? Sim. Assistir os podcasts. Esse negócio do democratizou, eu concordo plenamente. Assim, eu lembro muito. Acho que o Digão vai lembrar disso também quando a gente começou a tocar em 95 ali. Você ia na Teodoro Sampaio, porque eu morava em São Bernardo do Campo. Então não tinha Uber, eu só conseguia sair na noite por causa do Digão. O Digão tinha carro, a família dele tinha carro. E aí o Digão que me levava, o Digão e o Stefanão, né? E umas coisas que eu ficava assim encantado, mas eu falava assim, nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Que era o tal do pôster, né? Lembra que os músicos tinham, os músicos mais famosos tinham pôster. Então eu entrava na loja assim, você via os caras assim com
né? E eu falava, caramba, bicho, via aquilo até assustado. Falei, nossa, isso aí é pra quem é. Nossa, quem é muito famoso, né? Isso aí nunca vou ter um negócio. E hoje em dia, qualquer um pode ter um pôster, né, bicho? Isso aí. Né? Hoje em dia você Flyer, pega o. celular. Você faz uma foto bonita assim, bicho, e eu acho. Caramba. Você tem que comprar uma revista, provavelmente, uma Sim. magazine que vinha dobrado lá dentro. Tal, Eu, por exemplo, comprava aquelas revistas, eu tinha aquelas revistas, Guitar Player, puta, só que assim, é um. Puta, você tem um nicho ali de gente que é colunista da revista, não tem como o Brasil inteiro entrar na revista. Aí hoje em dia você pode postar o seu conteúdo, então, de o que você quiser de postar. Então, assim, é maravilhoso, democratizou mesmo. É um negócio que eu acho do caramba. Então, quem tá lá em São Bernardo do Campo vai postar as aulas, vai postar a sua música, coisa que antigamente, cara. Não, e uma coisa que é legal, por exemplo, eu estou fazendo as lives lá, eu acho isso muito legal, que eu faço muito ao vivo, né? Show nas quartas, às quintas. Cara que entra, o cara tá na Alemanha. Sim. O cara tá entrando ali, olha, eu tô aqui, não sei o quê. Pô, aí eu começo a bater papo. Sim. Olha, é muito louco. Os caras estão lá tocando, eu fazendo a live, aí o cara entrou lá, pô, por exemplo, pô, você tá aí na Alemanha, velho. Aí o cara trocando uma ideia. Isso é maravilhoso, Sim, né? muito legal. Tem um lado. Sim, mas essas críticas, eu lembro também, falando do Fellini, o Fellini tem aquele filme 8,5, se eu não me engano, que tem uma cena, porque a televisão na década de 70 era as redes sociais de hoje, assim, era assim, no meio artístico tinha críticas duríssimas, né, bicho? Até os anos 90 foi Sim. muita, a TV tinha um... Sim, e na década de 70 ainda o que hoje em dia nem se usa mais esse nome, porque, que nem a gente falou, é o que é a tal da globalização, né? E aí nessa cena do 8,5 tem uma cena ali, eu acho que é esse filme, se não for, alguém vai corrigir aí. Aí tem uma invasão de antenas de televisão. Começa os caras assim, que esse filme é bem louco, ele é bem interessante, assim, mas ele é diferentão. Aí tinha uma invasão de antenas, assim, a hora que todo mundo assim, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Que era essa crítica da invasão da televisão na cultura, né? E que era. Então, assim, tudo isso para falar o quê? Essas mudanças, assim, que é muito. Por isso que tá todo mundo debatendo, porque muda muito a vida que mesmo. Hoje essas mudanças são muito rápidas. Sim. Antigamente essa coisa, né? A coisa da televisão foi uma coisa bem mais lenta, né? Que veio rádio, não sei o quê, durante o tempo por televisão e tal. Agora com essa lance da internet, é tudo muito rápido. Sim. E tudo muito assim. Coisas que são descartadas. A internet não tem fim, né? Não tem fim, exatamente. Depois que ela foi criada assim, depois a galera entendeu o que aquilo era, o poder que aquilo tinha como ferramenta de comunicação, ferramenta para, como é que fala, controle monetário. São muitas ferramentas, né, cara? Sabe, pesquisas, quer dizer, você comprava Barças imensas e guardava na sua casa. Barças. E o meio artístico é sempre um meio de crítica, né? Que todo mundo começa a criticar. Né? Que nem você falou, sei lá, de cinema, igual eu vejo o pessoal debatendo muito, assim, até quando vai existir sala de cinema. Por exemplo, é que a gente não é cineasta, mas, por exemplo, para quem é realmente cineasta raiz, você faz um filme para uma sala de cinema, não para o streaming, né? Sim, lógico. E aí você, como artista, né? Você fala, cara, qual é a função? Puta, vou fazer filme pro Netflix. Passa a impressão que vai virar algo como rádio ou como jornal impresso. É um pouco assustador, sim. Sim. É diferente, porque são experiências diferentes. Eu não acho que vai deixar de ter, mas eu acho que vai haver menos e isso vai encarecer. Eu também acho que não vai deixar de ter. Isso assusta muito, e isso assusta a gente. Então, por exemplo, que nesses debates de marketing digital, os que negam, os que são entusiastas, assim, que. Eu vou dizer assim, cara, como a gente fica assustado, né? Com essas mudanças. E como você falou, agora numa velocidade. Uma velocidade incrível, né? Então é tudo. Então, e estudar, aliás, grande parte da população, até um pouco de ansiedade, né? Porque aquela coisa de você querer se informar o tempo todo, querer saber o tempo todo, uma coisa que agora já não é mais, entendeu? Pô, celular, por exemplo, cara. O 5, o 6, o 7, o 8, tem tanta coisa ali para você mexer ali que não. Sim. Eu não sei nem se não faz sentido.
Agora, a minha maior Claro, crítica, faz sentido, a né? crítica mais dura que eu faço ao marketing digital dessa galera que tá pregando isso e tá, é, é quando você omite certas informações que são muito importantes. Por exemplo, então hoje em dia democratizou e você pode fazer a sua divulgação do seu trabalho, do seu produto, da sua música, das suas aulas. E só que tem num discurso, no pano de fundo, é assim, todo mundo pode e todo mundo vai conseguir, porque democratizou. E não é assim. Aí omite que a gente vive num dos países mais desiguais do mundo, sabe? Aqui você trabalha, o dinheiro não rende. Aí você fala, eu já vi pessoas assim, divulgar na internet, nossa, vendi 50 mil, 50K. Aí, assim, pô, mas isso aqui no Brasil, o que significa isso aqui? Pô, se acontece qualquer coisinha já era, sabe? E, assim, vide a pandemia, né? Então, omite certas informações políticas e econômicas que e aí vai criando aquela coisa do loser, né? Igual os Estados Unidos. Aí se você não conseguiu, a culpa é sua. Se você tá sem grana, é porque você não sabe trabalhar direito, né? E não é assim, não vai dar certo para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo, entendeu? E aí às vezes esses discursos assim tem assim, não tem lugar para todo mundo, é só querer. Isso que eu tenho uma crítica mais dura, né? Sim. Agora do outro lado, como a gente tá falando, nossa, eu tô nas redes aí. Tem uma coisa que quase em todos os entrevistados a gente chegou nessa pergunta pelo tipo de música que a gente trabalha e a forma que a gente pensa, né? E aí tem um jeito mais não é simplista, mas uma forma mais rápida até de colocar sobre música boa, música ruim, né? O que você pensa sobre isso? Como é que você colocaria, se você usaria esses termos, mas como é que você pensa sobre isso? E o que você poderia classificar nessa qualidade, né? Negativa e positiva. Eu acho que em certos aspectos isso na minha visão, né, foi um assunto que foi superado, né, porque no começo do século mesmo foi uma das coisas assustadoras, né, bicho, essa coisa do mercado musical, desde as primeiras gravações, essa coisa de você ter a música que você gosta em casa, foi uma revolução, mas que trouxe outros problemas. E vide um dos maiores críticos que teve aí, que é o Adorno. Ele escreveu sobre isso pra caramba, né? Mas assim, eu acredito que quando a gente vai delinear esse negócio de música boa, música ruim, tá na intenção da música, tá no tal do essa música é para lucrar, né? São intenções, né? A gente, como a gente tá falando desde o começo, falou, pô, a gente faz coisa para se comunicar, né? A intenção tá nessa. Pô, e se der certo da Se gente ganhar comunica dinheiro, como, né? e se a gente ganhar dinheiro, tá. Agora você tem no mercado musical muitas coisas são feitas para ganhar dinheiro. A intenção tá em outro lugar, né? Sim. Bom, então a partir do momento que você vê isso, você fala, cara, isso é uma intenção ruim. E aí, assim, produto, né? O que são os parâmetros do produto? A primeira coisa é padronização, né? Então, por exemplo, isso que você vê no mercado musical, você vê o sertanejo hoje em dia, é tudo padronizado, é a mesma formação, é a mesma coisa. Então, os produtos é uma premissa do produto, né? Então a gente viu muita coisa em série, muito padronizado, com o mesmo jeito. Só que ao mesmo tempo, depois de um pouco mais de 100 anos aí de mercado musical, do fonograma, cara, é inegável você falar que veio muita coisa boa do mercado musical, né? Da música, até com essa intenção de lucrar. Você tem ícones, por exemplo, eu tava agora tocando no The Town, eu fiquei lá para assistir o show daquele Bruno Mars. Eu fiquei, cara, que som é aquele, cara? Pelo menos para mim, assim, Maravilhoso. muito bom. E você tem coisas muito muito boas vindo daí e que virou do mercado bilionário da música, o próprio Michael Jackson,
entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que nem tudo que nasce até com essa intenção que tá dentro do mercado é ruim, né? Agora, o que é ruim para mim é padronização, né? Que é o que a gente, que é a crítica no mercado alimentício, que é o fast food. Aquele enlatado que é. Isso, é enlatado, assim, a enlatado. coisa enlatada, Sim. aí para mim isso é ruim, né? Tá no espectro ruim, né? Concordo com você. Agora, Aquela coisa repetitiva. sim, repetitivo, e feita do mesmo jeito, né? Tudo muito padrão, tudo muito igual. Até em todos os parâmetros, por exemplo, é um tipo de master, você tem que mandar a master por rádio bombando, né? É um tipo de master específico, um tipo de mixagem específica. É tudo padronizado, é tudo. É igual o sorvetinho do McDonald's, entendeu? É tudo. Não, a gente não está falando em estilo, né? Não é estilo, né? Não, Estilo. tá falando do que o mercado Absorve. O resultado final o resultado do que você final, quer mostrar, né? Isso pra mim é ruim. É igual fast food, é um negócio que vai deixando as pessoas meio num flat cerebral ali, sabe? Uma coisa mercadológica. Se né? você, e eu falei das pessoas no sentido que eu falei, deixa numa frequência também padronizada, cerebral padronizada, porque se você come. A gente vê muito isso, por exemplo. A pessoa come arroz e feijão. Não, pra mim tem que ser arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. A pessoa pega outro tipo de comida, ela não consegue, ela fica com fome. Ela fala, pô, isso aqui não é comida. Entendeu? Então, a gente vê, tá. sabe? Você acostumou. Então, por exemplo, eu conheço, meu padrasto é assim. Se eu faço uma lasanha em casa, tem que ter feijão. Entendeu? Então ele não consegue conceber comer uma lasanha. Sabe? Então acho que é isso. Agora o mercado. Aquele paladar, então tá aqui, né? Sim, isso aí, essa hiperdivulgação vai ter, né? Então extermina a curiosidade, parece. Porque a gente Sim. trabalha que tudo vem muito pronto na sua mão. Sim. Poucas pessoas são curiosas. Agora você falar que do mercado que tudo que tem essa intenção é ruim, eu acho que já para mim já foi superado. E agora na questão de estilo, isso aí tá no gosto pessoal, né? Então, poucas pessoas interessadas, você acabou de falar. Porque o Steve Jobs falava uma coisa muito interessante. O público não sabe o que o público quer. Quer dizer, só vai saber a partir do momento que eu mostrar para ele. Então quando ele aparece com um celular que tem internet, manda mensagem instantânea, tira foto, grava vídeo, e tipo, lê e-mail, passa, fala, pô, então assim, por que a galera não tá ouvindo o que se ouvia nos 70? Claro, você tem, a música evoluiu e mudou, mas é uma questão do que é apresentado também para essas, como é que isso chega nessas pessoas que não são curiosas, né? Quer dizer, ou que tem uma dificuldade de acesso, ou qualquer coisa do tipo. Que ainda é uma realidade, né? Por exemplo, dificuldade de acesso, mesmo nessa democratização. Entendeu? Tem gente que não tem a possibilidade de ter uma internet no celular, né? Como é que chega na complexidade da arte tendo grandes dificuldades numa educação de massa aqui? Quer dizer, que condições que eu dou pro público entender a complexidade sonora do Hermeto Pascoal, você entende? Que é um dos grandes patrimônios do nosso país. Então tem toda essa questão que também é foda, assim. Pessoal, eu queria dizer o seguinte, olha, aqui o Musicast, tá? Não é o ensaio, não. Ou não é o Fernando Faro. Que tá nascendo. Não é o Fernando. Eu acho que a gente tem que ir de música. Infelizmente. Puxa, que coisa chata, né? Que coisa chata, hein? Mas vai ter uma coisa chata depois. Esse episódio vai acabar. Aí tá chato, hein? Aí tá péssimo. Então vamos. Eu vou tocar outra minha aqui, uma peça solo também que chama Cururu em Tatuí. Eu tive em Tatuí, teve uma época que rolou um festival de cururu que eu consegui, que é uma cultura que não é muito divulgada, né? Mas eu consegui ver os ícones do cururu do interior ali nesse festival. Eu fiquei muito emocionado de ver essas pessoas ali, né? Nesse festival, assim. Então, por isso que eu coloquei o nome dessa música de Cururu em Tatuí. Nem é um cururu, mas coloquei o nome de uma lembrança desse festival.
Isso aí, gente. Gente, Musicast. Musicast, Curte, compartilhe Compartilhe, e se inscreva. se inscreva, compartilhe e curte. Isso aí. E no Instagram, @canal Musicast. Também no YouTube, claro. Também no YouTube. Canal Musicast. É isso. Estamos no final? Infelizmente. Que coisa. A voz de Deus fica aqui, ó, na orelha. Falou que a gente vai ter que pagar a multa. Pô, Fábio Leal. Olha, então a gente agradece muito a sua presença aqui. Foi um bate-papo super gostoso, Sim. esclarecedor numa série de coisas. Sim. E espero que a gente faça outro para a gente poder esclarecer mais coisas ainda. Eu que queria agradecer aí pelo convite, né? E a conversa foi muito bacana. Como eu falei até pro Rafael, ele perguntou se falar de algum tempo, eu falei, vamos deixar fluir, né? Porque eu gosto muito de bar, né? Então, quando a conversa flui igual no bar, assim, aí que é gostoso, né? Então foi um puta prazer aí participar do primeiro podcast da minha vida. Oh, que legal. Estreia pra gente. Né? Agradecer o Rafão também, ó. Rafa, o Tiagão. O Tiagão sumiu, o Tiagão sumiu. E agradecer essa produção que, olha, que tem feito isso, deixado a gente muito à vontade, né? Feito isso com muito carinho. Pô, cara, Rafinha. A gente que agradece. Obrigado. Para nós é uma realização de um sonho ter artistas que nem o Fábio aqui, poder dar voz para esses artistas da música que têm uma ideia em comum e às vezes só falta realmente ter um lugar para eles, né? E essa para nossa expor, né, as proposta ideias, aqui, falar, trocar ideias, falar. para todo mundo tenha a voz e todo mundo exista no digital também. Exato. E o legal que está sendo a descontração do programa, né? Não, total. A gente, muito descontraído. além de aprendizado, tá aqui falando de música é muito gostoso. É muito né? legal. E tem um parceirão que desse aqui, de graça. Isso aí. Tamo junto, Julinho. Como eu falei, né, gente? A gente estava diante de um dos maiores pensadores aqui de São Paulo. E o nível de abstração do Fábio, assim, né, para as questões, que ele abrange muita coisa e que tem a ver com esse sociocultural, pra gente é muito legal, assim. Então, Fabinho, valeu. Pra mim mais que um prazer. Vida longa aí, ó, o Musicast. Ai, que massa. Fabinho, então faz o seguinte, faz uma chamada ali pros amigos, pra eles se inscrever, curtir e compartilhar o Musicast. Fazer uma chamada aqui? Nessa aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Fala, pessoal, acabei de participar aqui do Musicast. Então, gostaria de fazer um convite aí para vocês se inscrever, compartilhar e estar sempre presente assistindo aí o Musicast, que tá maravilhoso. Grandes entrevistas, já fiquei sabendo aqui, viu, que já rolou por aqui, que vão rolar, viu? Então, gente, hoje tivemos mais um Musicast. Até o próximo programa. É nóis.